Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Fórum de Sistemática. A gente tem a honra de apresentar o professor Dr. Taran Grant com esse tema polêmico, que é morfologia na era do genoma. Uma salva de palmas para o professor. Boa tarde. Sério? Que droga! Tá bom. Tá. Eu sempre sinto como Elvis quando estou com o microfone aqui. Então, mas primeiro muito obrigado pelo convite para falar aqui nesse grupo. Realmente a honra é minha. E o assunto que eu decidi que queria falar, pelo menos a primeira vez aqui com vocês, é esse aqui de morfologia na era do genoma. Eu achei que esse amiguinho aqui, todo mundo conhece esses filmes, né? Muito engraçado, coitado, ele vai correndo aí no frio, procurando esse acorn, esse noz aí, está sempre perdendo, e eu achei que isso representa muito bem o que eu, como morfologista, morfólogo, eu sinto muitas vezes. A gente vai correndo, não consegue dinheiro para fazer morfologia, não consegue publicar nas melhores revistas fazendo morfologia. Parece que cada vez mais nessa era genômica é mais difícil fazer morfologia. Eu acho que esse carinha aqui era um bom símbolo, pelo menos pelo que eu sinto muitas vezes. Quando eu falei com a Paola antes de preparar essa palestra também, decidimos que seria melhor fazer uma palestra mais focada a nível, digamos, da pós-graduação. Então, estou pensando mais aqui em alunos de pós-graduação, mestrado, doutorando, que estão iniciando o projeto, estão pensando no que fazer no projeto. Então, por favor, não esperem muitos avanços tecnológicos, ou técnicos, ou teóricos, coisas muito... É mais uma coisa introdutória para falar sobre o assunto, e a minha perspectiva sobre o assunto. Então, com isso, vamos lá. Vamos ver se isso funciona. Funcionava antes. Acho que a água está interferindo aí. Então, em termos bem gerais, o que vou apresentar hoje começamos com alguns conceitos básicos da inferência filogenética, só para todo mundo estar mais ou menos na mesma página aqui. Depois passar para o contexto das moléculas versus morfologia, que o debate sempre foi colocado nesses termos. Passar para a minha visão da situação atual e terminar com uma perspectiva sobre o futuro dos caracteres fenotípicos, o que estão chamando hoje dos caracteres fenômicos, é um novo nome para isso. Então, alguns conceitos básicos da inferência filogenética. Eu acho que é importante, especialmente nesse debate das moléculas versus morfologia, começar com os princípios bem básicos, porque tem tanta coisa, tanta briga que eu acho que não tem nada a ver, que é mais uma coisa ou de estilo, ou de moda, ou de última tecnologia, sem necessariamente considerar os fundos, os princípios, que eu acho que para nós aqui, num contexto bem científico, é importante começar com as preocupações mais epistemológicas e científicas. Então, a filogenética, ou a inferência filogenética, tem uma perspectiva bem particular. É um tipo de explicação bem diferente do que outras áreas. O objetivo, então, da explicação da inferência filogenética é explicar filogeneticamente a diversidade biológica observada. E eu enfatizo sempre essa parte aqui de explicar filogeneticamente, porque tem muitos outros tipos de explicação, certo? Podemos explicar ecologicamente, em termos de funções. Podemos explicar, procurar outro nível de função que seria fisiológico, certo? Mas aqui o objetivo é explicar filogeneticamente a diversidade biológica observada. E as explicações filogenéticas, então, tem dois lados, duas caras dessa moeda. Por um lado, são hipóteses de eventos de transformação de caracteres, ou a gente fala sobre homologia, série de transformação, sinapomorfia, distância patrística. Tem um artigo de Farris, de 1967, que é fantástico, falando sobre essas coisas.
Mas isso não é suficiente. O outro lado, então, de uma explicação filogenética são as hipóteses de cladogênese, que a gente fala sobre monofiletismo, topologia, distância cladística. Então, com isso, a gente prefere, como a melhor explicação filogenética, essa explicação que postula o menor número de eventos de transformação de caracteres à luz dos pressupostos. E aí é onde entra a diferença entre parcimônia e likelihood, bayesiano, uso de modelos, essas coisas. Mas qualquer método que seja filogenético, então aí estou excluindo os métodos fenéticos a priori, porque um método filogenético explica a diversidade em termos dessas duas coisas aqui, os eventos de transformação e os eventos de cladogênese. Então, como é que funciona isso? Bem, basicamente, a gente tem uma série de terminais que podem ser, normalmente são representantes de espécies, ou a gente, em morfologia, normalmente a gente tem uma amostra de espécies, de exemplares de uma espécie e codifica todos os indivíduos da espécie como um terminal, mas então temos aqui os terminais, e para cada terminal temos para um caráter o estado de caráter. E a inferência filogenética entra aqui. A gente tem uma série, para esses terminais aqui, tem um número finito de possíveis árvores, e a gente simplesmente otimiza ou mapeia, digamos, esses caracteres em cima, ou essa diversidade observada, em cima da árvore, e calcula quantos passos, quantos eventos a gente precisa. Isso aqui seria no contexto de parcimônia, operacionalmente diferente em likelihood e bayesiano, mas a ideia básica, a ideia no fundo é igual. Então aqui temos três eventos de transformação. Existe outra topologia, que seria apenas 2 eventos de transformação. Então, para nós, cientificamente, este aqui seria a melhor explicação dos dados. É bem simples. Só que aqui eu falei sobre dados. Na verdade, não é todo dado, todo tipo de dado que seria relevante. A gente também, começando no fundo, nos princípios, temos que pensar que tipo de dado é relevante. Será que, por exemplo, a cor da lua tem alguma coisa a ver com a filogenia dos meus sapos? Claro que não. Então, qual a base epistemológica para isso? Não vou entrar nos detalhes, mas só para dar essa primeira visão, a gente tem que definir o que é evidência nesse contexto. Evidência sempre depende do contexto. Então, para nós, a evidência seria, ou em geral, a evidência seria uma observação empírica que é logicamente capaz de refutar a hipótese em questão. Então, se você tem uma teoria de causa para associar uma observação com uma hipótese, de tal forma que pode refutar essa hipótese, é evidência. Tem outras definições de evidência que são mais probabilísticas também, mas na verdade isso também termina sendo bem relacionado com essa ideia. Então, no contexto da filogenética, porque não estamos falando sobre evidência em geral, estamos falando no contexto da filogenética, evidência filogenética seria as características que são herdadas independentemente que formam série de transformação, que a gente chama de caracteres, estados de caráter, etc. E daí então, qualquer diferença, e isso aqui é fundamental nesse debate sobre moléculas versus morfologia, qualquer diferença herdada e que varia independentemente em diferentes linhagens, é evidência de relações filogenéticas. Então, se a gente começa com essas definições, dá para falar objetivamente sobre diferentes fontes de evidência, ou fontes de dados, para ver se realmente esses dados são evidência ou não. E avaliar o valor dessa evidência. Então, com morfologia, que é o que todo mundo aprende, até hoje no colégio estão ensinando coisas de cladística, mas com certeza na faculdade, a gente tem esses 2 tipos de testes das explicações filogenéticas. Você levanta a evidência é o que testa as filogenias, as hipóteses filogenéticas. Então aqui todos os exemplos, praticamente todos os exemplos que vou dar, são de sapo. Você trabalha com sapo, então tudo vai ser sapologia hoje. Mas então, aqui temos um sapinho lindo, que não tem, claro que é lindo. Aqui tem, não dá para ver nada na língua, porque não tem nada na língua, tem uma série de papilas, mas ele não tem essa estrutura aqui. Então aqui temos 0, seria ausente, e aqui temos o que chama o processo lingual medial, que é um aparelho que a gente realmente não sabe para que serve, a função continua sendo desconhecida, mas aí está presente.
E o que a gente faz na primeira série de testes, que o Mário chamaria de homologia primária, a gente faz um teste aí da identidade ou da série de transformação caráter por caráter, vendo a complexidade desse caráter. Então, vou falar mais para frente, uma das grandes vantagens que a gente tem com os caracteres morfológicos e afim é que temos uma complexidade estrutural e do desenvolvimento que permite testar essas hipóteses de homologia, essas hipóteses de identidade histórica. Então a gente pode começar aqui bem superficial, eu vejo uma língua, tem esse negócio aqui no meio, está presente, beleza. Daí a gente pode fazer um pouco mais profundo, fazer SEM, aí olha, os detalhes aqui, pode fazer histologia, chegar... vai para trás. Esse não é meu, é emprestado, por isso que estou um pouco torpe com isso, desculpa. Então a gente chega aqui, eu vejo que é uma extensão desse músculo, e eu comparo em todas as espécies que eu acho que tem essa estrutura, e vejo se realmente todos eles têm as mesmas características estruturais, de desenvolvimento, etc. O bom é que a gente poderia fazer isso um número muito grande de vezes para chegar até na base, no mecanismo genético que dá origem, que é realmente o que é herdável, é a base disso, certo? O mecanismo genético que dá origem a essa estrutura aqui. Em cada passo, eu posso refutar essa hipótese de homologia. Eu posso dizer, não, na verdade, aqui é esse músculo aqui, é o genioglossus. No outro bicho, é o euglossus. Não tem nada a ver, beleza, você refutou a hipótese. Mas, de qualquer forma, a gente faz todos esses testes aí, e no final a gente tem uma coluna na matriz, e essa coluna implica nesta topologia aqui. Está presente em duas espécies, A e B, está ausente nas outras espécies. Então, se eu uso qualquer um desses aqui como a raiz, seria uma sinapomorfia para esse clado aqui. Como funciona, então, no segundo tipo de teste? Aí a gente compara um monte de outros caracteres das espécies, seria todo isso aqui, e seria o que chama o teste de congruência, ou a homologia secundária. Então aqui a gente pode encontrar que quando juntamos com todos os outros dados, pode ser que reforça a mesma ideia, continua sendo A e B juntos, ou pode ser que, à luz das outras evidências, agora a gente refuta essa hipótese e encontramos que evolui independentemente nessas duas linhagens. Que legal! Então, a grande força, digamos, do método cladístico é que a gente tem esses dois tipos de testes. A gente vai, pela iluminação recíproca do Hennig, a gente vai fazendo os dois tipos de testes ao longo do ciclo permanente da ciência. É só isso que eu queria falar sobre os princípios da inferência filogenética. Só queria isso para todo mundo estar meio na mesma página. Com isso, passamos então para o contexto das moléculas versus morfologia. Como eu falei antes, o debate sempre foi colocado nesses termos aqui de moléculas e morfologia, mas na verdade isso é um pouco falso. Porque tem muitos caracteres moleculares que têm mais a ver com morfologia, em termos de como levantamos as informações, de como analisamos as informações, do que DNA. Então, realmente a divisão seria mais DNA versus caracteres fenotípicos, ou, como eu falei antes também, genoma versus fenoma. É o novo phenomics, é o novo termo que tem. Foi inventado realmente para tentar responder essa era genômica e falar sobre a importância dos caracteres fenotípicos. Então, inventaram esse termo de fenômica. Então, mas a ideia realmente é isso. O que eu vou dividir aqui realmente é entre DNA e os problemas que a gente tem particularmente com análise de DNA e caracteres fenotípicos, que podem ser caracteres moleculares, podem ser, por exemplo, eu trabalho com defesa química dos anfíbios. E aí tem alcaloides, tem peptídeos, tem um monte de moléculas que a gente pode usar na inferência filogenética, que na verdade não tem nada a ver com esse problema do DNA. Uma breve história das panaceias. Então, não é a primeira vez que temos uma era de alguma coisa. Bem no início dos estudos biológicos,
os debates eram mais sobre a qualidade ou importância de certos tipos de caracteres. Então temos, no caso dos vertebrados, temos, não, o crânio, é o crânio que diz a verdade. Não, não, não é o crânio, é a cintura peitoral. Não, não é a cintura peitoral. Eu levantei um monte de caracteres dos músculos, os músculos que são a verdade. Então tem um monte de panaceias de diferentes tipos de caracteres morfológicos. Nos anos 30 até os anos 70, tínhamos a era da citogenética, em que, estudando os cromossomas, a gente ia encontrar as verdades também sobre as relações filogenéticas. Depois temos as distâncias immunológicas dos anos 70, 80, DNA hybridization, nos anos 70 até os 90, hoje praticamente não fazem isso, eletroforese de enzimas, nos 70 até os 90 também, e depois a gente chega aqui nos anos 80, realmente começou no 85, acho que foi que Kary Mullis inventou o PCR, e junto com o sequenciamento de sangue inventado nos anos 70, a gente tem o início dessa nova época da genômica, que é PCR, fazer a amplificação de certos marcadores com o sequenciamento de sangue para gerar as sequências de DNA. Isso, obviamente, continua, mas a nova onda tecnológica é Next Generation Sequencing, o sequenciamento de próxima geração, onde a gente pode gerar genomas por um preço muito baixo. Realmente está abrindo muitas portas para a inferência filogenética e para a biologia em geral. Cada vez aqui realmente são avanços principalmente tecnológicos, e quem está trabalhando nesse campo diz: eu vou acabar com a história anterior e vou inventar uma nova história agora. Então são realmente propostas como panaceias normalmente. Cada um desses casos aqui, ao longo do tempo, foi descoberto que não eram panaceias, eram simplesmente mais uma técnica, mais uma fonte de informações que foi incorporada depois, então, na inferência filogenética em geral. Bom, eu acredito que a gente não pode falar realmente sobre esse debate sem entrar na parte social da ciência. Porque tem uma parte que é objetiva, que é o que tentei colocar no início, sobre o valor da evidência, o que é evidência, os objetivos da filogenética. Mas também essa parte, todos nós os humanos somos sociais. Isso tem um grande impacto no nosso dia a dia. Então, realmente temos duas culturas bem diferentes, o mundo de laboratório e o mundo de bichos, digamos. Então, por um lado, eu acho que provavelmente a maioria das pessoas aqui se encaixa mais nesse grupo aqui, então é uma visão mais organísmica, uma visão realmente de bichos, uma visão de campo, uma visão, isso aqui é o melhor laboratório que existe para esse pessoal. E um mundo de museus, onde a pessoa fica horas e horas e horas sentada vendo características muito pequenas na lupa. Isso caracteriza provavelmente a maioria das pessoas aqui nesse lugar. Isso contrasta então com essa visão micro. Seria a visão de laboratório, a visão da visão molecular, que é realmente uma visão que tenta procurar explicações num reducionismo total, onde tenta reduzir no máximo, então, todos os fenômenos às moléculas. O melhor lugar para trabalhar aí seria esse tipo de ambiente, totalmente diferente disso aqui. E realmente essa visão cultural tem um impacto grande em como a ciência é feita em cada ramo. Outra parte da explicação dessa diferença, para entender de onde é que vem esse debate, tem resultados diferentes. Os cientistas são muito pragmáticos. Se não tem diferença, saúde. Se não tem diferença entre moléculas e morfologia, ninguém estaria aqui falando. Mas tem diferenças. Tem algumas diferenças que são bem recalcitrantes. Então aqui, por exemplo, esse é o primeiro grande, provavelmente um dos primeiros grandes debates. Morfologia. O importante aqui é ver a posição da cetácea, que são as baleias. Isso foi encontrado nos anos 80, esse debate começou.
nos primeiros trabalhos de PCR com sangue, cetácea tradicionalmente cai fora. Aqui temos, não estou conseguindo ver muito bem, aqui temos os artiodáctilos, aqui temos cetácea, fora dos artiodáctilos então. E com DNA, os cetáceos estão bem metidos aqui dentro dos artiodáctilos, então temos o nome cetartiodáctila, certo? Então, tem uma diferença. Isso aqui seria analisando morfologia e DNA por separado, mas mesmo juntando os dados, então aqui temos um estudo de 11 kilobases de DNA nuclear, com mais de 600 caracteres do fenoma, para usar esse termo, e continua então colocando os cetáceos dentro desse grupo. Os resultados, isso tem um impacto sobre os resultados. Outro caso bem famoso seria da posição do gavial e do falso gavial, em que morfologicamente, como a gente tem um monte de fósseis aí no meio, a gente separa eles filogeneticamente e quando a gente analisa apenas as moléculas vão juntas. Isso é interessante porque, estão vendo a forma aqui do focinho, normalmente a gente esperaria uma morfologia similar, cair juntos e ser separado quando analisamos as moléculas. A ideia sempre dos moleculoides é que as moléculas sofrem menos pressão seletiva, são mais independentes, certo? Nesse caso é o contrário, eles caem juntos com as moléculas e separados quando analisamos a morfologia. E é por causa dos fósseis aí no meio. O problema aqui é que são apenas 23 espécies viventes de um clado que tinha centenas, se não milhares de espécies no Cretáceo. Então, a representatividade das espécies viventes para fazer análises moleculares é muito reduzida. E, de novo, juntando os dados, continuamos com o mesmo problema. Realmente não muda. Então, dar resultados tem um impacto sobre os resultados nas análises. Tem também diferenças nesses dois mundos nos métodos analíticos preferidos. Pelo geral, bom, todos somos cientistas e todo mundo está tentando fazer o melhor. Esse é um dos aspectos mais frustrantes desse debate, é que um lado, eu falei moleculoide, eu também sou moleculoide, mas um lado muitas vezes fala que o outro é um monte de burros, e o outro lado fala que é um monte de burros também, e na verdade ninguém é um burro, todo mundo está tentando fazer o melhor possível com um problema muito complexo e muito grande. Então, os dois grupos usam critérios de otimidade explícitos. O que é um critério de otimidade? Epistemologicamente, é uma afirmação de conhecimento empírico sobre a qualidade de uma hipótese, H, em relação à evidência E, e os pressupostos B, ou background knowledge, representado simbolicamente aqui. Na prática, é simplesmente um número que a gente pode usar para qualificar, para determinar a qualidade relativa das diferentes hipóteses, para falar essa aqui é melhor do que essa aqui. Então, esse é o critério de otimidade. Na parcimônia, temos o seguinte, os morfologistas, pelo geral, o que tentam fazer, eles preferem minimizar os pressupostos sobre os processos evolutivos, e fazendo essa minimização, eles preferem a parcimônia. O cálculo da parcimônia é o número de eventos de transformação, que são os passos, os eventos que chamam, que são necessários para explicar a evidência, de novo, a evidência que é essas diferenças independentemente herdáveis observadas na diversidade biológica. O cálculo aí, na verdade, seria a distância patrística, o comprimento, o custo da árvore, que é dado pelo comprimento C da árvore A, que seria a soma dos eventos de transformação, seria T aqui, dos N caracteres nessa árvore. Então, simplesmente você determina... Lembra como a gente fez na primeira árvore aí que mostrei? Tinha um caráter aí, e foi ou 3 passos ou 2 passos. A gente somaria em cada árvore o total de passos para todos os diferentes caracteres, por exemplo, milhares de caracteres, e tem o valor dessa árvore no final, que seria o valor dessa hipótese filogenética. E a gente fica, então, com a hipótese de menor custo. Isso no contexto da parcimônia. Os biólogos moleculares, isso também tem a ver com o treinamento, a preparação, a formação na universidade, essa origem cultural que falei.
pelo geral, eles preferem incorporar pressupostos explícitos sobre os processos evolutivos. E eles fazem isso usando o maximum likelihood, que é a máxima verossimilhança, que é simplesmente ele calcula a probabilidade de observar os dados, dada essa hipótese ou esse modelo. E a melhor hipótese seria a hipótese de maior verossimilhança. Ou também com Bayesiano, que aqui o cálculo é a probabilidade posterior. Aqui temos o termo de likelihood, o likelihood multiplicado pela probabilidade da hipótese na ausência de dados e padronizado pela probabilidade da evidência. Então, não estou entrando nos detalhes aqui, na verdade, para calcular cada um desses valores é muito mais complexo, mas é a ideia geral que quero transmitir para vocês. A vantagem, entre aspas, aqui, é que você pode incorporar um número infinito, potencialmente infinito, de supostos probabilísticos sobre o processo evolutivo. E é isso que, pelo geral, os biólogos moleculares gostam de fazer, que querem fazer. Aqui, então, a melhor hipótese seria a hipótese de maior probabilidade posterior. Em princípio, na verdade, alguns programas não é o que procuram, mas, em princípio, seria isso. Aqui as vantagens de cada método. Então, na parcimônia, e são as vantagens segundo os proponentes de cada método. A parcimônia tem uma justificativa filosófica que não é estatística e é consistente, explicitamente consistente com a inferência histórica. Então a ideia aqui é um método feito só para isso, só para a inferência filogenética, não é geral e não é um método estatístico per se. Tem uma relação direta com a homologia e o teste da homologia. No contexto de maximum likelihood e de Bayesiano, o conceito de homologia que tem aí é um pouco nebuloso. É um método não paramétrico. Se você gostaria de conceitualizar esse método como uma abordagem estatística, é uma estatística não paramétrica. Não depende dos pressupostos explícitos sobre os processos evolutivos e tem uma velocidade computacional enorme, que pode ser muito importante quando a gente compara os outros métodos e datasets grandes, especialmente no mundo genômico. O fato que a gente pode analisar rigorosamente um dataset grande com a parcimônia pode significar para muitas pessoas que seria melhor usar a parcimônia do que um melhor método, entre aspas, se não consigo aplicar esse método bem pelo custo computacional. Bom, a máxima verossimilhança. Aqui então vemos uma vantagem que para ele seria uma desvantagem, certo? Então é um método estatístico paramétrico, explicitamente. Abraçam completamente a visão estatística da história. Não é um método especificamente, explicitamente feito para inferência filogenética ou inferência histórica. É um método geral, estatístico, com vantagem, que seria as propriedades estatísticas gerais que entendemos, e possivelmente desvantagens quando aplicado ao problema da inferência filogenética. Incorpora pressupostos sobre processos evolutivos. Isso é uma grande diferença. Obrigatoriamente você tem que tomar as decisões. E para quem quer fazer isso, é uma grande vantagem. Evita o problema dos, o que chamamos prior probabilities. Eu não falei nada sobre isso, na verdade, no outro slide, mas é a probabilidade da hipótese na ausência de dados. O que significa isso é um assunto de bastante debate no mundo estatístico. E, na verdade, o método de likelihood foi proposto para evitar isso. Então, uma vantagem desse método seria que você evita a necessidade de tomar decisões sobre os priors. E tem uma interpretação objetivista, pensando probabilisticamente em uma probabilidade objetiva. É baseado tem uma interpretação frequentista. Bayesiano, então, são métodos estatísticos paramétricos também. Incorpora pressupostos sobre os processos evolutivos. Então, nesse sentido, os dois são iguais. Só que a diferença é que aqui você incorpora os priors. Se você quer incorporar os priors, isso é uma grande vantagem. Se você não quer, é uma desvantagem. E para quem vai fazer esses dois, ou escolher entre os dois métodos, é necessário entender
o que são os priors, qual a diferença entre likelihood e Bayesiano, porque são mundos estatísticos muito diferentes. Relacionado com isso, então, pelo geral, é uma interpretação subjetivista. Você basicamente está quantificando a sua crença, a palavra, quanto é que você acredita nessa hipótese. Ao invés de quantificar o suporte da evidência, você está quantificando quanto é que você acredita nessa hipótese. Permite estimar muitos parâmetros simultaneamente, que é uma vantagem que Bayesiano tem, que likelihood não tem. E, em princípio, a velocidade computacional pode ser maior. Pelo fato de fazer muitos cálculos, estimar muitos parâmetros ao mesmo tempo, você pode fazer mais do que consegue fazer em likelihood ao mesmo tempo. A gente pode falar mais sobre os detalhes das coisas depois. Mitos e falácias. Que são, de novo, isso no contexto de likelihood, de moléculas versus morfologia, certo? Um dos mitos ou falácias, ou mentiras, como alguns diriam, é que a parcimônia é para morfologia, máxima verossimilhança e inferência bayesiana são para DNA. Isso é mentira. Quer dizer, isso é um mito ou falácia. Na verdade, você pode fazer parcimônia com dados moleculares, com dados de DNA, sem nenhum problema. Da mesma forma, você pode aplicar um modelo de morfologia e fazer bayesiano ou likelihood. Muitas pessoas não fazem isso porque não gostam do modelo mais utilizado hoje. Mas você pode inventar outro modelo. O método permite fazer isso. Então, quem trabalha com morfologia e fala, não, eu não quero aprender essas coisas bayesiano e likelihood porque, sabe, eu faço morfologia, vou fazer só parcimônia. Essa desculpa de preguiça não é válido mais. Você tem que aprender dos diferentes métodos e tomar uma decisão informada. Outro mito aqui, a máxima verossimilhança é estatisticamente consistente, a parcimônia não é. Isso é um mito que vem dos anos 70. Se você pega os critérios para realmente ver para testar, para determinar a consistência estatística, as suposições sobre as quais o que são necessárias para demonstrar a consistência não são aplicáveis no contexto da inferência filogenética. Em parte porque os critérios são, por exemplo, um deles é que tem que ser como que fala isso em português? Nossa, eu paro aqui e esqueço o português totalmente, que horror. Mas tem que ser diferenciável continuamente. E aqui estamos falando sobre árvores, que são entidades discretas. Então, como é que a gente aplica as provas que existem para isso? Além disso, em geral, a consistência estatística se aplica apenas no contexto de um modelo. Então, com um modelo, você poderia determinar isso. Mas o grande problema na inferência filogenética é que a gente não sabe qual seria o modelo certo. Então, parcimônia pode ser consistente, pode ser inconsistente. Likelihood pode ser consistente, pode ser inconsistente. Bayesiano pode ser consistente, pode ser inconsistente. Depende dos modelos, depende dos dados, depende da realidade que estamos tentando inferir. Além disso, consistência estatística é só um dos critérios que a gente tem para avaliar a qualidade das estatísticas. Então, tem outros que também podem ser mais importantes. Mas durante 30 anos, um dos pontos mais importantes era a consistência estatística. Outro, então, a parcimônia pressupõe implicitamente um modelo simples. Isso também vem dos anos 70, e a ideia era que era um modelo de mudança, em que mudança é improvável, e tem uma taxa constante. Realmente existem pelo menos 4, o que estão chamando de modelos que são parcimônia equivalentes, que têm sido publicados. Existem muitos mais modelos também que podem ser derivados. E no fundo aqui estamos supondo, basicamente como funciona, é que você trata o problema como um problema de likelihood e deriva inventa um modelo que vai dar exatamente os mesmos resultados que você teria sob parcimônia. Isso não significa que parcimônia necessariamente está fazendo essas suposições. Significa que esse modelo sob likelihood daria o mesmo resultado que parcimônia. Então, uma coisa interessante é que esses modelos são muito contraditórios. Temos um modelo de Goldman, de 1990, que é extremamente simples. E é parcimônia. Por definição,
analiticamente, vai dar sempre o mesmo resultado que parcimônia. Pelo outro lado, temos um modelo de No Common Mechanism, de Toughley & Steele, em 1997, que é extremamente complexo, onde cada caráter tem o próprio comprimento de ramo. Nesse caso, também dá parcimônia. Necessariamente, analiticamente, vai dar exatamente o mesmo resultado. São dois modelos totalmente diferentes que vão dar o mesmo resultado. Quarto aqui, a parcimônia sofre de atração de ramos longos e a máxima verossimilhança não tem isso. Também falso. Máxima verossimilhança também pode sofrer de atração de ramos longos. Parcimônia pode ou não. E também tem outros fenômenos, que pode ser a repulsão de ramos longos e também tem o rearranjo de ramos curtos. E dependendo de diferentes datasets, parcimônia ou likely pode ser melhor ou pior. E o problema é que a gente não sabe qual é a realidade. Então, se a gente não sabe a realidade, isso aqui realmente, como todos os métodos, como os dois métodos podem sofrer por esse problema, não é muito útil. Eu acho que a falácia mais importante aqui é que a ciência é, por definição, estatística. E depende da definição de estatística. Se com estatística você quer dizer numérico, que é quantitativo, eu até concordo. A ciência sempre termina sendo mais quantitativo, porque senão é difícil fazer as comparações. Se você fala de estatística como tomar amostras de uma população e fazer o que chamamos de estatística inferential statistics, estatística inferencial, não necessariamente. A gente toma decisões todo o tempo baseado em uma inferência não estatística. Então, isso aqui é uma posição bem questionável que acho que quem está começando os projetos tem que pensar. 3. Aqui é a parte mais importante, na verdade, do assunto. Todo o resto aí serve como background. A situação atual. O que vou mostrar aqui são o que eu acho que são os prós e os contras de cada abordagem. Então, aqui usando dados fenotípicos versus dados genotípicos, ou sequências de DNA. Vou colocar em vermelho o que seria o argumento epistemológico, uma coisa objetiva, e dos outros aqui vai ser mais da prática. Então, os prós dos dados fenotípicos. Como eu falei antes, a gente tem essa complexidade, que é complexidade na forma, tamanho, o desenvolvimento, que permite testes individuais de homologia antes da teste de congruência. Isso é uma vantagem muito grande dos caracteres fenotípicos, que a gente não tem nos caracteres de DNA. E é por isso que a gente pode testar, a gente testa e testa e testa, e a base do conhecimento realmente vem daqui. Isso é uma grande vantagem para dados fenotípicos. Já as coisas mais pragmáticas, mais práticas, as coleções são estabelecidas, são os museus como este aqui, com milhões de exemplares, com políticas de uso, com políticas de empréstimo, com políticas de acesso bem estabelecidas, métodos bem estabelecidos também, para todo mundo sabe como usar uma lupa, é uma coisa bem básica. E essas coleções, o fato que temos coleções em todo o mundo é uma grande vantagem para dados fenotípicos que não existe para dados genotípicos, ou dados de DNA. As coleções de o que estamos chamando de tecidos de qualidade de genoma no mundo, genome quality tissues, são pouquíssimas no mundo. Então, quem está pensando em começar um projeto, isso aqui é uma coisa para considerar. Você não tem que fazer tanto campo para ter uma boa amostragem no seu grupo. Os dados fenotípicos estão diretamente relacionados com os problemas biológicos. A gente não entra nesse mundo da biologia para entender o genoma, pelo menos a grande maioria de nós. A gente entra para entender a expressão do genoma, ou seja, as interações entre os organismos, explicar essa diversidade que a gente observa. Então, como está diretamente relacionado com os problemas biológicos, trabalhar com dados fenotípicos é uma vantagem. Isso é um pró. Permite incorporar fósseis diretamente, que permite também, então, detectar irradiações profundas
e preencher linhagens relictuais. Então, isso, por exemplo, no caso dos crocodilos que eu mostrei antes, se a gente não tivesse esse conhecimento de todos os fósseis, imagina, 23 espécies hoje, versus centenas ou milhares de espécies no passado. Então, a quantidade de informação é muito grande e com dados moleculares não temos acesso a isso. Normalmente, isso é normalmente, não sempre, os dados fenotípicos são altamente estruturados. Significa que tem um sinal forte. E isso, graças a isso aqui. Porque como a gente consegue testar, e testar, e testar, e testar, a gente refina muito as nossas hipóteses de homologia antes de passar ao segundo teste de congruência. Então, por isso que tem muita estrutura. Isso vai ser importante para uma coisa que eu vou mostrar depois. E também, normalmente na grande mídia, a gente vê coisas sobre genoma completo dos humanos, e os avanços tecnológicos no sequenciamento do DNA, mas também tem muitos avanços tecnológicos na visualização da morfologia. Temos os micro e holotomógrafos, temos microscopia confocal, microscopia eletrônica ambiental, ressonância magnética e uma grande série de avanços tecnológicos para a morfologia, que a gente pode aplicar também na inferência filogenética com dados morfológicos. Então, isso aqui seria a rede de capilares e veias, etc. Aqui com o osso aí no fundo, isso é in situ. Aqui um estudo sobre sapo, que é o mais importante, né? Onde aqui estamos vendo o crânio em vista, isso aqui seria o lado esquerdo do crânio em vista dorsal, posterior. Aqui o olho, aqui temos o escamoso, aqui estamos vendo músculos. Estão reconstruindo aqui a relação entre a cavidade oral, ou bucal, e o ouvido interno. É um estudo sobre como essas espécies, o sistema acústico das espécies. Mas tudo isso aí imagina poder fazer isso com morfologia, a quantidade de informação que a gente pode levantar aí, além de simplesmente sentar na lupa e usar os caracteres tradicionais. Realmente estamos entrando numa época de morfologia muito mais refinada por causa desses avanços tecnológicos também. E só para fazer uma propaganda do museu, o museu submeteu uma proposta para a FAPESP em janeiro para comprar esse aparelho aqui. Tem uma precisão de menos de 0,5 micrômetros. Tomara que a FAPESP deu dinheiro, exatamente. Mas realmente o museu está precisando disso e vai ser útil para todo mundo. Não apenas as pessoas que estão baseadas aqui no museu, mas a ideia é fazer um laboratório multiusuário. Então vai ser importante para toda a comunidade da USP e todos os cientistas de São Paulo. E realmente vai, acho que a palavra é catapultar o museu no próximo século, assim, em termos de visualização da morfologia, análise da morfologia. A gente está precisando disso. Bom, agora passamos então às contras dos dados fenotípicos. Tem uma alta demanda de conhecimento especializado. Todo mundo que sentou alguma vez com um bicho sabe que no primeiro momento você não enxerga nada e tem que ficar aí olhando, e olhando, e estudando, e estudando, e estudando para agora entendi o negócio, ei! Certo? Isso não é um problema com dados de DNA. É um ACTG ponto. A codificação dos caracteres, ou especialmente os estados de caráter, pode ser muito complicado. Determinar se eu estou vendo uma série de transformação com vários estados de caráter, ou vários caracteres independentes que não são homólogos. Isso pode ser muito complicado com dados morfológicos. Isso, então, está relacionado com essa alta demanda de conhecimento especializado. Introduz, muitas vezes, ou às vezes, uma subjetividade na codificação dos caracteres que é muito criticado pelas pessoas que trabalham mais com moléculas. Você fala que é um caráter, o fulano aí fala que é outro caráter, isso não é um problema com DNA. Pelo menos ao nível dos estados de caráter. Temos também um problema que não é evitável. Os fenótipos não são comparáveis em muitos grupos. Como é que a gente vai comparar uma esponja com um sapo, de novo sapo, e uma árvore? São fenótipos tão diferentes. Onde é que eu começo? Sabe? Se eu estou comparando um besouro, como que vou comparar isso? Sabe?
é tão complexo, são tão diferentes que encontrar características homologáveis é basicamente impossível. Também, por causa desses problemas aqui, conseguimos levantar relativamente poucos caracteres. O maior estudo, a maior matriz publicada até o momento, foi publicado na Science há 1 mês, 2 meses, sobre mamíferos e tem 4.500 caracteres. A forma que eles chegaram em 4.500 caracteres não é mentira, mas fizeram uma coisa que aumentava o número de caracteres, que foi separaram caracteres que são multiestados em vários caracteres binários. Então aumenta o número de colunas. De qualquer forma, é um dataset muito grande, são milhares de caracteres. Mas comparamos isso aqui, 5.000 caracteres, com qualquer estudo em MPE, vai ter 10.000 caracteres facilmente. E o esforço aqui foi anos e anos e muitos especialistas para levantar essa informação. Então é demorado também. Por causa de tudo isso aqui, você demora anos para levantar as informações. O que significa tudo isso é que o custo por dado produzido é muito alto. Isso pode parecer um pouco ridículo, porque eu sento aí na lupa e não custa nada levantar um dado. Mentira. Porque você tem todo o treinamento para chegar nesse momento, a lupa é barata, relativamente, mas levantar cada dado é extremamente caro. E aqui, então, todas isso aqui são as considerações de uma diferença fenotípica. Eu nunca realmente sei, se essa diferença é por causa de uma diferença herdável ou se é uma diferença ambiental. Em DNA isso não é um problema. Então o fenótipo sempre tem esse problema. Daí passamos então para DNA. Prós. Constitui a matéria física da mutação e herança. Então esse problema que mencionei antes para dados fenotípicos não existe para DNA. A gente sabe que DNA é o que passa de geração para geração, certo? Tem uma baixa demanda de conhecimento especializado. Até um burro como eu pode entrar no laboratório e fazer e terminar com bastante dados para analisar. Quem faz biologia molecular de verdade, que não sou eu, eles inventam técnicas e aí é um nível de conhecimento muito especializado. Mas realmente essa revolução genômica na inferência filogenética não foi feita por pessoas que sabem do que estão fazendo no laboratório. Foi feita por pessoas como eu, que vai no laboratório e é uma receita de bolo. Eu vou fazendo o que todo mundo faz, eu mais ou menos entendo o que está acontecendo aí, mas não estou inovando. Então, é uma baixa demanda de conhecimento especializado. Também, então, é um baixo custo por dado produzido, porque eu posso gerar milhares ou até milhões de pares de bases por um custo muito baixo. É extremamente rápido. Aí não tem que falar nada, todo mundo sabe que isso é muito rápido. Esse problema da comparabilidade em diferentes linhagens também desaparece, né? Os genes são universalmente... Nossa, de novo, esquece o português. Vou passar para inglês, só para encher o saco. Então, os genes são universalmente comparáveis. Então, eu consigo comparar não apenas uma árvore, uma esponja e um sapo, mas qualquer ser vivo. Eu posso ver o DNA e fazer as comparações. As comparações podem ser complicadas. Se eu vou comparar uma bactéria com um vertebrado, as diferenças são muito grandes. Um genoma de bilhões de pares de bases versus um genoma de milhares de pares de bases. Mas é comparável. Você pode fazer isso. Com o fenótipo não dá. Não tem pontos de comparação. Ou tem poucos. Essa parte aqui, a codificação automática dos estados de caráter, é uma grande vantagem. Você vê, quimicamente, determina se é A, C, G ou T. São só esses 4 estados e é bem fácil determinar os estados de caráter. É altamente variável, o que permite identificar irradiações recentes. Também tem taxas diferentes de evolução. Então você pode também usar os dados para detectar irradiações mais profundas. E muitos dados, você pode levantar muitos dados de cada exemplar. Então, só para dar uma ideia, o genoma completo de Xenopus tropicalis, um sapo, desculpa, todos os exemplos vão ser sapo, tem mais ou menos 1,6 bilhões de pares de bases, são 20 mil genes.
Então, para quem diz, não, a gente já entende a filogenia de todos os grupos, porque a gente analisou 10 genes e tem 10 mil pares de bases, olha, eu acho que tem muito que pode ser modificado com bilhões de pares de bases e milhares de genes. Isso então nos leva para essa revolução do Next Gen Sequencing. Essa máquina aqui é uma Illumina HiSeq 2000, permite chega em quase 600 bilhões de pares de bases numa corrida de 8,5 dias. E o custo para gerar essa quantidade de dados é tão baixo, eu posso gerar um genoma aqui no Brasil, na Exalc, Unicamp que tem essas máquinas também, um genoma de 2 gigabases, então 2 bilhões de pares de bases, para sequenciamento de novo, então para montar um genoma que nunca foi montado antes, então com uma cobertura suficiente, etc., R$ 5.500. Isso é muito barato. Então, isso realmente vai revolucionar o nosso campo e muitos campos na biologia. O fato que podemos gerar dados de todo o genoma é impressionante. Contras. Nada é perfeito. Então, eu acho que provavelmente o problema mais óbvio que temos com o DNA é referente ao taxon sampling, em que temos uma falta de coleções estabelecidas. Mesmo se existe a coleção de tecidos, você não necessariamente vai ganhar acesso, porque o pesquisador acha que é dele, ou ele só vai deixar você entrar, usar o material se ele entra como coautor, ou até às vezes cobram dinheiro diretamente. Então essas políticas de uso que são escuras é um grande obstáculo para nós. Até certo ponto tem que entender, tem motivos para isso. E a amostragem é destrutiva. Se eu vou levantar caracteres de um bicho, não vou destruir o exemplar. Para DNA, necessariamente você vai tirar um pedaço do tecido e vai extrair o DNA e já era, não tem mais. E também tem maiores custos de obtenção e manutenção dos tecidos, etc. Mas então, para quem está pensando em começar um projeto, essa consideração aqui é importante. E uma deficiência, então, dos análises que são feitos. Uma coisa bem impossível de evitar também seria o efeito dos fósseis, o fato que os fósseis não têm DNA, e as espécies que são raras ou extintas, a gente não tem amostras de DNA deles, ou recentemente extintas, e tem que lembrar que 99% da vida é extinta. E com essa crise da biodiversidade, especialmente em anfíbios, estamos perdendo muita diversidade muito rapidamente. Então, espécies descritas nos últimos 5 anos já estão extintas, e sem amostras de DNA. Então, esse problema aqui só vai ser cada vez mais importante. Daí também temos limitações bioinformáticas, especialmente nesse contexto do Next Gen Sequencing. Ninguém sabe como analisar genomas completos filogeneticamente. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E o problema básico aí é o problema do alinhamento, que está relacionado com esse aqui, que é em vermelho, que é um problema epistemológico. E basicamente é que a falta de complexidade para testar a homologia dos nucleotídeos a priori causa um grande problema para nós. O que eu tenho realmente é isso aqui. Cada nucleotídeo é físico-quimicamente, nesse caso aqui de adenina, é físico-quimicamente idêntico a cada outro nucleotídeo. Não tem diferenças na ontogenia, não tem diferenças na estrutura, são o que são, independente da sua história. E a gente sabe que a evolução das sequências é por substituição, então qualquer nucleotídeo pode ser substituído por qualquer outro, ou inserção e deleção. Então, qualquer nucleotídeo realmente pode ser homólogo com qualquer outro nucleotídeo. Esse é um problema. A gente pode, uma vantagem com esse sistema, é que a gente pode enumerar todos os alinhamentos possíveis. Só que esse problema aqui é muito maior, muito mais complexo do que o problema de encontrar a melhor árvore. Expande muito mais rapidamente esse problema de alinhamento do que o problema das árvores. É um problema NP completo. E o problema basicamente termina sendo como selecionar entre esses diferentes alinhamentos aqui. Qual delas aí seria a melhor?
E, de novo, isso é relevante porque tem um impacto sobre os nossos resultados. Se não tivesse nenhum impacto, não seria relevante. Mas se eu faço, isso aqui só um exemplo que eu fiz, se eu faço uma análise em POI, que implementa um critério de optimalidade para selecionar o alinhamento, me dá essa topologia aqui. Se uso Clustal, que eu utilizo outro algoritmo para gerar o alinhamento, e analiso os dados, me dá uma topologia diferente, com este clado aqui que passa para a base, essas duas espécies que estão bem próximas, que são espécies irmãs, que são separadas nessa árvore. Então tem implicações, tem consequências reais para quem quer trabalhar com biologia. Então o problema do alinhamento é grande e inevitável. Eu acho que isso aqui é o resultado de uma tese de mestrado de uma das minhas alunas. Acho que resume bastante bem o pró e os contras dos dados moleculares, do uso de dados moleculares. Foi um estudo de sistemática molecular de um grupo de sapinhos. São 11 espécies descritas, mas o que estou marcando aqui em cada cor representa o que a gente acha que é uma espécie diferente. Então, só com esta análise de DNA, encontramos muitas linhagens que são o que chamam hoje de espécies candidato, né? Que a gente não publicou as espécies ainda, mas que provavelmente são outras espécies, muito mais do que a gente tinha antes. E o interessante aqui é que o único que sabemos dessas espécies é o relacionamento filogenético. É a primeira vez na história da biologia que entendemos mais, para alguns grupos, mais da filogenia do que comportamento, morfologia, etc. O único que sabemos aqui realmente é da filogenia. Isso é muito interessante e vira realmente o que a gente faz, porque agora o que temos que fazer é usar isso aqui para fazer predições sobre morfologia e não morfologia para fazer predições sobre a filogenia. Usar isso aqui como uma ferramenta. Essas são as vantagens, digamos. Um mestrado, levantar 6.000 pares de bases, fazer uma análise filogenética com 88 bichos, isso para o mestrado é bastante coisa, com morfologia não daria para fazer isso pelo tempo e o conhecimento especializado que precisa. Daí o lado negativo. Essas espécies aqui não foram incluídas. Por quê? Porque são recentemente extintas. Desde 1982 até 89, ninguém encontra essas espécies. Então, a única forma de incorporar essas espécies na inferência filogenética, na hipótese filogenética, é com dados morfológicos. Então, só DNA não vai resolver esse problema. O que me leva, então, para pensar nessa possível solução aqui, que é a evidência total, que eu vejo como uma visão holística. Não é necessário fazer ou moléculas ou DNA. Pode fazer as duas coisas. Eu acho que para o futuro imediato é a melhor solução para todos que estamos trabalhando com sistemática. Então aqui estamos falando sobre a análise simultânea de todas as evidências conhecidas, que seria DNA, morfologia de adultos, morfologia de larvas, comportamento, produtos moleculares, vocalizações, etc. Tudo o que encaixa nessa definição de evidência que mostrei no início, entraria aqui como evidência total. Epistemologicamente, isso resulta na melhor explicação para toda a evidência. Qualquer outra topologia necessariamente implica mais eventos, tem um custo maior e tem um poder explicativo menor. Então é essa a hipótese de evidência total que vai explicar todos os dados, vai fornecer a melhor explicação para todos os dados. Eu acho que uma consideração importante para a evidência total é isso aqui, é a honestidade intelectual. Como podemos refutar as hipóteses anteriores sem analisar as evidências utilizadas para selecioná-las? Eu acho isso muito importante. E eu vejo isso muito, não apenas com morfologia versus moléculas, mas molécula versus molécula. Fulano publica um artigo usando 12S, outro, um ano depois, publica um artigo usando tirosinasa e 16S, e simplesmente esquece do resultado anterior. Fala, não, eu agora tenho esse resultado aqui. Como que você não refutou nada, na verdade? Você tem que incorporar as evidências anteriores, ou refutar, dizer, não, essas sequências são ruins, ou sei lá. Mas tem que considerar a evidência que foi gerada anteriormente. E uma justificativa que muitas pessoas gostam de fazer, um pouco menos epistemológico,
mas é que combinar o conjunto de evidências de várias fontes diminui o viés imposto por uma ou outra em particular. Então, se você tem preocupação de DNA mitocondrial, você junta com DNA nuclear, e a ideia é que juntos eles vão cancelar os vieses que tem cada um, vão ser cancelados. Até onde isso aqui realmente é válido é questão de debate, mas é um dos argumentos que tem para a evidência total. Então, isso aqui seria tipo os prós da evidência total. Tem alguns argumentos, algumas preocupações contra a evidência total, especialmente nesta época de genômica. Então, acho que para quem trabalha com morfologia, essa preocupação aqui é provavelmente a principal. É o problema do swamping. E é uma preocupação desde os anos 80, quando começaram a gerar dados de DNA, e ter matrizes e moléculas muito maiores do que as matrizes de morfologia. E a preocupação realmente é que o maior conjunto de dados moleculares o problema vai ser que vai sobrepujar, essa palavra, né? Sobrepujar. Esse verbo é estranho. Sobrepujar os dados morfológicos. A resposta. Epistemologicamente, mesmo se está fazendo isso, a melhor explicação é dada pela análise da evidência total, independente desse problema. Então, no caso dos crocodilos, por exemplo, eu explico todos os dados melhor se eu junto os dois tipos de dado. Isso epistemologicamente. Mas empiricamente, na verdade, o que encontramos é que muitas vezes a morfologia tem um peso, não estou falando sobre pesar, mas uma influência, um impacto desproporcional sobre o resultado da análise. Então, vários estudos, eu gosto desse aqui de Baker et al., de 1998, porque testa isso explicitamente e demonstra isso muito claramente, mas mostram que ambas as classes de caracteres contribuem positivamente e que a morfologia é mais consistente com o resultado final. Então, muitos estudos demonstram que a morfologia, ou essas matrizes de dados fenotípicos, mudam os resultados. Então, todo mundo pergunta, mas como é possível que se eu tenho 50 caracteres morfológicos, que isso vai ter alguma influência sobre os milhares de caracteres de DNA que eu tenho? Isso não pode ser. Então, aqui só para mostrar um exemplo hipotético de como funciona isso, no contexto de parcimônia. No fundo, o argumento importante é isso aqui, que na inferência filogenética a estrutura dos dados é mais importante que a quantidade dos dados. Então aqui imaginamos que temos, nesse caso hipotético, temos uma matriz de morfologia com 3 caracteres, e aqui temos, acho que são 26 caracteres de dados moleculares. Obviamente, vendo simplesmente o tamanho das duas matrizes, a nossa predição seria que isso aqui vai determinar o resultado. Então, para que levantar as informações morfológicas? Eu tenho um monte de informação molecular, deixo isso para fora, e se muito, eu vou mapear isso depois na árvore. Só que temos isso aqui. Na morfologia, a morfologia implica nessa árvore aqui. E se analisamos os caracteres do DNA, temos, na verdade, 2 árvores suportadas por esses dados aqui. E quando juntamos esses 2 padrões, temos uma politomia. Quando juntamos todos esses aqui, ficamos com a árvore de morfologia. Ou seja, o sinal dos dados moleculares tem muito conflito nesse caso. E os dados morfológicos, então, determinam totalmente o resultado. E é isso que a gente observa muitas vezes. Eu acho que isso tem a ver com esses argumentos que tinham no início sobre o tipo de teste que a gente aplica na morfologia. A gente testa e testa e testa e testa antes de chegar nesse ponto aqui. Então, os dados que chegam aqui já foram muito testados. No caso das moléculas, um A é um A é um A. Ponto. Não tem mais. É só isso. Então, muitas vezes, o suporte que temos com as análises moleculares são baixos, e quando juntamos então com morfologia, a morfologia termina ganhando nessa guerra interna dos dados. Tanto que esse artigo dos mamíferos, que foi publicado em Science, com esses 4.500 caracteres morfológicos, eles juntaram com um monte de dados moleculares. E vários clados, até clados
bem estabelecidos, se não bem suportados, mas bem estabelecidos molecularmente, foram refutados. Por exemplo, Microchiroptera versus Megachiroptera. Eles encontraram na análise de todos os dados juntos que Microchiroptera, que são os morcegos que têm ecolocação, formam um clado, e Megachiroptera é o grupo irmão. As moléculas não suportam essa hipótese, mas juntando milhares de pares de bases com os dados morfológicos, dá isso. Outro argumento, outra preocupação na hora de fazer a evidência total é sobre a independência dos dados. Então, tem dois aspectos disso, então, o 2A e o 2B que eu vou mostrar. O primeiro seria a circularidade aqui. Tanto que, então, a gente tem do livro de Brooks e McLennan, o que eles chamaram de Golden Rule, que seria nunca usar os caracteres que são parte da hipótese evolutiva sob investigação para construir a árvore filogenética. Então, a ideia é que se eu estou interessado em comportamento, não devo usar o comportamento para gerar a hipótese filogenética, para testar as hipóteses filogenéticas. Devo usar outra coisa, tipo morfologia ou DNA, e depois usar essa topologia para testar as hipóteses sobre a evolução de comportamento. E é uma preocupação para muitas pessoas. A resposta é que todas as linhas de evidência são evolutivamente e cientificamente relevantes. E a interpretação da evolução dos caracteres deve ser baseada na hipótese filogenética de maior poder explicativo, não nas hipóteses subótimas. Então, lembra-se, não inclui toda a evidência na análise filogenética. A árvore que sai dessa análise vai ser uma pior explicação de todos os dados. Então, no caso de comportamento versus morfologia ou DNA, ao juntar os dados de comportamento e analisar todos juntos, chego numa árvore diferente, essa árvore vai explicar todos os dados melhor do que a árvore que tem apenas a morfologia. Então, é essa árvore que eu devo usar para testar as hipóteses de comportamento. E realmente o importante em termos de independência é a independência de cada transformação, ou seja, cada coluna, cada série de transformação. É isso que é importante. Então, dentro de comportamento, eu ainda estou supondo a independência de cada coluna na matriz de comportamento. Da mesma forma que estou supondo a independência de cada coluna na morfologia ou cada coluna nos dados de DNA. A outra preocupação é essa aqui sobre a redundância. Então, que também é outro tipo de independência, ou problema de dependência, na verdade. Então, como basicamente a variação hereditária é codificada no genoma, os caracteres fenotípicos são redundantes com o genoma. Isso é um fato. Tem alguns tipos de caracteres que não são codificados no genoma, os que coloquei aqui o quase, mas realmente isso é o nosso futuro, tem que incorporar isso. Só que eu digo o nosso futuro porque falta muito para poder realizar análises filogenéticas de genomas completos para problemas reais. Muito, mas muito. Até hoje o que temos realmente são... O pessoal está tentando lidar com isso, mas os métodos realmente nem são... ou não são filogenéticos, ou não aproveitam realmente todo o genoma completo. Então, por exemplo, essa aqui de gene content, essa ideia, basicamente você pega Xenopus tropicalis, que tem 20 mil genes, compara os genes que ele tem com outro, que tem 18 mil dos genes que são iguais, você vai fazer então calcular 2.000, sabe, a diferença aí, e vai fazer uma matriz de distâncias com todas as suas espécies, simplesmente baseado na quantidade de genes que eles compartilham. Isso é fenética total. E você não está usando, mesmo nesse contexto, você não está aproveitando todo o genoma completo, está aproveitando só uma parte. Outro que eu acho muito interessante seria isso aqui de Hans et al., onde você calcula a distância entre os diferentes genomas, vendo a distância de blast entre os genomas. E com a distância de blast, você faz uma matriz de distâncias e constrói a árvore a partir dessas distâncias. Para quem conhece esse algoritmo de blast é um algoritmo extremamente eficiente, é muito interessante, mas não serve para isso. E é totalmente fenética. Tem também Feature Frequency Profiles, temos métodos de Information Theory que poderiam ser, que
prometem bastante, mas ainda estamos longe de realmente pôr isso na prática. O que mais é usado é apenas usar alguns genes. Então, por exemplo, você faz o genoma completo e depois reduz esse genoma completo para só trabalhar com 5, 10, 15 genes. Não está fazendo análise filogenética de todo o genoma completo. O outro é usar transcriptoma, que também é uma forma de quimicamente só gerar os dados dos genes. Como digo, não é genoma completo. Então, essa redundância que é a preocupação dos dados morfológicos ou fenotípicos com o genoma não existe. Tem outros métodos também, então você poderia pegar fragmentos aleatórios do genoma para reduzir a quantidade de informação analisada. Obviamente isso é problemático e não está usando o genoma completo. Tem métodos para desenhar, usar sondas para poder trabalhar com regiões que permitem, em princípio, gerar quantidades absurdas de dados, centenas de milhares de pares de bases, usando essas técnicas de Next-Gen Sequencing. Só que, de novo, centenas de milhares de pares de bases é muito, mas é muito menos do que 3 bilhões de pares de bases que temos no genoma humano, ou até 100 bilhões de pares de bases no genoma de anfíbios. Então, realmente, como digo, estamos muito longe de trabalhar com dados do genoma completo. A terceira preocupação que muitas pessoas têm quando vão fazer evidência total é sobre o efeito dos missing data, sabe, os dados incompletos. A resposta que eu tenho para isso é que realmente os dados ausentes não afetam a qualidade das hipóteses. A pergunta, o problema é sobre os dados presentes, e se os dados presentes têm suficiente sinal para selecionar sem ambiguidade uma hipótese ou outra. Então não é um problema de dados ausentes per se. E o fato é que os dados incompletos, mesmo sendo bastante incompleto, tipo de um fóssil com 5 caracteres, pode ter uma influência sobre o resultado final. Então não tem motivo para excluir isso a priori. E também os dados incompletos podem ser otimizados sem ambiguidade para permitir diagnose e predições. Então, mesmo se os dados incompletos não alteram a filogenia, a topologia preferida, o fato que você pode otimizar sobre a árvore permite você fazer inferências biológicas, que é o nosso objetivo. Então, aqui um exemplo. Aqui temos um alcaloide que foi encontrado nas peles de algumas espécies de sapos. Esses indolisidinas 5,8. Aqui em preto, presente, em verde, ausente, e aqui desconhecido. Isso é muito importante, porque olha a quantidade de desconhecido que eu tenho. Certo? Porém, pela distribuição dos dados presentes, ou seja, das informações presentes, eu consigo ver que aparece uma única vez, neste quadro aqui, como uma sinapomorfia deste grupo, que hoje, na verdade, esse grupo foi separado como um gênero diferente, se chama Andinophrine. Então, mesmo com muitos dados ausentes, eu consigo fazer inferências e consigo fazer predições. Então, o último ponto aqui, o futuro dos caracteres fenotípicos, na minha visão. Primeiro, os caracteres fenotípicos e a evidência total. Falta muito para poder realizar análises filogenéticas de genomas completos. Quando a gente estiver aí, realmente, o papel da morfologia vai mudar bastante, ou dos dados fenotípicos vai mudar bastante, quando estamos realmente analisando os genomas completos. Mas falta muito. Enquanto isso, então, os dados fenotípicos vão continuar fornecendo evidência importante para a inferência filogenética. Mas, na verdade, eu estou prevendo, daqui a 20 anos a gente pode falar de novo, mas a minha predição é que vamos ter uma renascença da morfologia, dos dados fenotípicos, na época pós-evidência total. E é pelo seguinte, primeiro, os dados fenotípicos sempre vão ser necessários para analisar os fósseis e as espécies raras e extintas. E lembra que cada dia temos mais espécies raras e extintas, que não vamos encontrar tecidos para eles. E vai ser fundamental incorporar essas espécies nas nossas hipóteses filogenéticas, nas nossas explicações filogenéticas. Para isso, você tem que analisar morfologia. Cada vez
vão ser mais importantes essas análises morfológicas. Essas filogenias moleculares guiam também as comparações fenotípicas. Então, onde antes era muito difícil saber com que eu vou comparar essa espécie aqui, porque tem um gênero com, sei lá, 100 espécies, eu não sabe, isso é muito complicado. Agora eu tenho uma análise filogenética que indica que as espécies mais próximas são essas daqui. Isso pode guiar as minhas análises morfológicas e facilitar o levantamento dessas informações. E isso significa que todo mundo vai fazer isso mais. Temos também todos os avanços tecnológicos que permitem acessar mais caracteres, mais informação. E esses avanços vão continuar. E isso aqui é bem sociológico, mas é que os cientistas valorizam trabalho árduo e conhecimento. Quanto mais fácil gerar e analisar genomas, menos impressionante. O fato é que para você entender o fenótipo, você tem que ter o conhecimento aqui, você tem que entender o que está vendo. Para você gerar um genoma, eu compro o kit da Illumina para preparar a biblioteca, faço, boto aí tem os dados. Uhul! Eu sou especialista. Cada vez vai ser mais fácil fazer isso. A parte fenotípica, vamos ter avanços tecnológicos para facilitar a obtenção dos dados, mas a interpretação dos dados, na verdade, inclusive o levantamento dos dados vai continuar sendo difícil. E as análises, então, dos genomas completos vai ser cada vez menos impressionante. O conhecimento fenotípico é necessário para entender a evolução do genoma. O genoma per se não sofre seleção natural, não é o que interage no mundo, não é o que evolui no sentido que a gente normalmente pensa. Então, a gente tem que ter essas informações fenotípicas para entender a evolução do genoma. A lógica da codificação dos caracteres fenotípicos como séries de transformação é necessária para associar as mudanças no fenótipo com as mudanças no genoma. Se a gente não codifica, simplesmente fazer uma descrição anatômica não é suficiente. Vocês que trabalham com sistemática morfológica sabem que a descrição anatômica é uma coisa, transferir isso em série de transformação requer um conhecimento muito mais profundo, uma abordagem diferente, uma forma de ver as coisas que é bem diferente. E é necessário para fazer esse mapeamento dos dois sistemas. E realmente, afinal, o fenótipo é o que nos interessa. Eu quero mostrar aqui para vocês duas das páginas mais irrelevantes e chatas que eu publiquei. E tem muitas pessoas que diriam que eu publiquei muitas páginas irrelevantes e chatas. Então essas aqui realmente são as mais irrelevantes e chatas que eu publiquei. Aqui temos o clado Dendrobatoidea e aqui a lista de sinapomorfias moleculares que tem, que são as otimizações não ambíguas que suportam esse clado. Ninguém vai usar isso aqui. Eu tinha motivos, o meu objetivo quando fiz isso aqui era mostrar que realmente, em termos analíticos, objetivos, científicos, dados moleculares são dados morfológicos. É simplesmente tipos de dados. E a gente pode tratar eles da mesma forma. Não tem nenhum motivo para separar eles. Então eu queria mostrar realmente, olha, essas são as sinapomorfias moleculares para esses clados. Mas ninguém, imagina alguém, nossa, na posição 358 tem uma transformação de um C para A. Uau, isso vai guiar a minha linha de pesquisa durante os próximos 10 anos. Não. Agora, comparar com isso aqui. Aqui estamos vendo o joelho de um dendroatídeo, aqui Philobatids aurotaenia, se não me engano. E o importante realmente temos os semitendinosos aqui, esse tendão que está aqui atrás, e esse tendão aqui, que está um binding tendon, que está ligando então esse tendão do músculo semitendinoso aqui na superfície do gracilis. Então esse tendão aqui tem movimento embaixo deste aqui. Essa é uma sinapomorfia que está presente, esse estado de caráter está presente nas 300 espécies de Dendrobatoidea que existem. Todas elas têm isso. Que fascinante! Isso sim pode dirigir uma linha de pesquisa. Qual a função desse negócio aqui? Por quê? Em termos de locomoção, ninguém estudou isso. Então, aí é o fenótipo. É isso que vai inspirar as próximas gerações de biólogos. Ou, pensando em comportamento, com essa coisa de defesa química que eu faço, aqui estamos vendo a filogenia de um grupo de sapos. São as famílias que estão mostradas aqui, alguns gêneros. Aqui temos, a lua indica comportamento noturno,
ou atividade noturna, e o Sol, atividade diurna. Então, o que a gente vê aqui é a transformação de nocturnalidade para diurnalidade no ancestral comum deciclado. Depois temos a origem de diferentes tipos de defensas químicas. Então, aqui temos em vermelho alcaloides lipofílicos, aqui temos tetrodotoxina em amarelo, isso aqui são bufadinolídeos. E depois, independentemente, temos a reversão aqui para a nocturnalidade. Então, esse aqui é o clado realmente da família dos sapos. A maioria dos sapos é noturna, mas aqui na base temos espécies diurnas. Todas aqui são, ao menos primitivamente, são diurnas. Então isso significa que primeiro temos a evolução da diurnalidade e depois temos a evolução da capacidade de obter essas toxinas. Isso também é uma linha de pesquisa, entender tudo isso. Muito mais interessante e relevante do que na posição 384 passa de C para G. Outro exemplo aqui do comportamento, estamos vendo o amplexo, que é o abraço nupcial, o macho aqui em cima, a fêmea aqui embaixo, aqui o macho, a fêmea, e tem diferentes posições que esse amplexo pode ter. Nos dendroatídeos, é o único grupo que tem esse tipo de amplexo cefálico, em que o macho está abraçando, e aqui não dá para ver muito bem, mas a mão dele está aqui embaixo, dorsalmente em contato com a fêmea. Como são os únicos que têm isso, a hipótese anterior era que era uma sinapomorfia para todo esse clado aqui dos dendroatoidea. Só que codificando explicitamente, analisando explicitamente os relativamente poucos grupos com dados, encontrei que não. Tem este clado aqui e este clado aqui e uma espécie aqui que tem esse tipo de amplexo. E que realmente a sinapomorfia para todo o grupo é a ausência de amplexo cefálico, ou de qualquer tipo de amplexo. Isso também é interessante, porque como é que evolui esse tipo de amplexo? Qual é a relação que tem com outros aspectos de comportamento? Outros aspectos da biologia reprodutiva. Então, para concluir, o meu resumo dos conceitos principais desta palestra introdutória: as explicações filogenéticas são compostas por hipóteses de eventos de transformação, por hipótese de homologia, e também hipóteses de cladogênese, ou de topologia monofiletismo. São explicações compostas, tem esses dois tipos de hipótese. A melhor explicação filogenética é a que postula menos eventos de transformação, à luz dos pressupostos, e é aí onde entra os modelos de likelihood bayesiano. A complexidade dos caracteres fenotípicos permite aplicar diferentes tipos de testes. Mas, então esse é o maior valor dos caracteres fenotípicos. Mas as diferenças podem ser causadas por mudanças herdáveis ou por fatores ambientais. Então esse seria o lado negativo dos dados fenotípicos. Os caracteres genotípicos, o DNA, são diretamente herdados, mas os nucleotídeos são maximamente reduzidos às suas propriedades físico-químicas. E não existe complexidade para fazer esse outro tipo de teste a priori, ou esse outro tipo de teste antes do teste de congruência, para determinar ou para avaliar a sua homologia individualmente ou independentemente. Então, uma deficiência dos dados moleculares, o que realmente leva para o problema do alinhamento, que é um problema bioinformático muito grande e um problema em termos de identidade histórica que tem muitas implicações para as nossas inferências. E, finalmente, então, a conclusão mais importante: os caracteres fenotípicos vão ser cada vez mais importantes, vão continuar sendo muito presentes na sistemática. Então, espero que realmente a ideia de fazer essa palestra é que quem está iniciando os projetos muitas vezes pensa: putz, por que vou fazer morfologia? Hoje tudo é genômica. E eu faço genômica, eu vejo o valor, a importância disso. Mas a morfologia continua sendo extremamente importante. E eu acredito que estamos perdendo muito conhecimento sobre os organismos, sobre os animais, sobre a biologia, por causa dessa revolução genômica. E eu acho que seria muito triste daqui a 30 anos todo mundo levantar e pensar: putz,
a gente tem árvores completas, a gente tem muitos dados genômicos, mas a gente não sabe nada sobre os organismos. E isso vem do estudo fenotípico, que continua sendo importante e vai ser ainda mais importante no futuro. Então, aí o nosso amigo Scrat, muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, sugestão? Você fez uma abordagem essencialmente filogenética, mas eu acho que há um aspecto extremamente importante para quem trabalha no museu, que também é taxonomia. Tá? Não existe sistemática molecular ou sistemática morfológica, existe sistemática. E esta fundamenta-se em morfologia. Tá? Porque na hora de aplicar nomes, na hora de decidir sobre aspectos de como dar nome a um bicho, a gente precisa recorrer à morfologia, porque o histórico é essencialmente morfológico. Tudo iniciou com morfologia. Então, eu acho que é um componente que a gente não pode negligenciar de maneira nenhuma. Fala-se muito de genoma e moleculares e tudo, mas o que a gente vê, pelo menos eu que trabalho com peixes, é que uma boa parte dos trabalhos feitos com base molecular é feito por gente que não entende sistemática. E aí o que acontece? O trabalho vai para uma revista que só publica artigos moleculares, como por exemplo Molecular Systematics and Evolution, e aí não passa pela revisão de um taxônomo, de um sistemático, e saem verdadeiros absurdos. Certo? Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos dentro da minha área de pessoas que querem simplesmente fazer a ciência da moda, que é molecular, para mostrar diferenças e como isso é superior à morfologia. Para mim isso é um ledo engano. Tá certo? Eu acho que nós temos um trunfo nas mãos que, se bem usado, vai produzir o quê? Classificações estáveis, que é o objetivo maior da sistemática. Não é produzir qualquer cladograma mostrando diferenças, é produzir alguma coisa que sirva dentro da sistemática para trazer estabilidade àquilo que nós fazemos como ciência. Certo? É que a gente está gravando para você. Está gravando, então aqui está o Elvis de novo. Eu concordo, eu acho que em anfíbios acontece a mesma coisa, e muitas vezes é simplesmente a incapacidade da pessoa que fez o estudo de identificar a espécie do tecido. Começando aí, simplesmente, sem pensar em decisões taxonômicas e se vale a pena ou não, se é uma espécie diferente, a importância de morfologia ou diferentes linhas de evidência, essas coisas que a gente pode falar, barcoding versus outras coisas. Só começando com a identificação do bicho, a determinação da fonte, do exemplar do tecido. E tem muitos problemas aí. Então, e depois publica uma árvore com resultados totalmente inéditos, e depois você enxerga, claro, mas isso aqui realmente, a espécie é esta aqui, e cai exatamente onde eu esperava. Agora, eu acho que o problema, no fundo, aí, você falou, é só sistemática, não é sistemática morfológica ou sistemática molecular. Eu acho que o problema aqui realmente é ciência bem feita e ciência mal feita. Se você faz ciência bem feita, você vai ter essa preocupação de identificar o material, você vai levantar a morfologia, vai entender o que está fazendo e também vai fazer a parte molecular. Você vai fazer tudo o que tem que fazer direitinho. O problema é realmente... Isso também, entramos na parte cultural, mas uma das perguntas que eu faço para os alunos é: por que você vai publicar um artigo? É para o latismo? É isso? É você quer encher o Lattes? Ou você quer realmente fazer o latismo? Gostou? Ou você quer realmente fazer uma contribuição para o conhecimento desse grupo, ou conhecimento da realidade? E eu acho que essa diferença hoje... Eu estou sendo gravado, eu não deveria falar essas coisas, mas eu acho que, em parte, essa obsessão que a gente tem aqui, especialmente no Brasil, mas é mundial, mas aqui no Brasil especialmente,
com os índices bibliométricos, com todas as coisas dos aspectos numéricos da avaliação da ciência, são mais um artigo, mais um artigo, mais um artigo. E isso me preocupa muito, os motivos que a gente tem para fazer a nossa ciência. Então, desculpa, eu fiquei divagando um pouco aí, mas... Gostei muito de sua palestra. Eu só queria perguntar uma coisa. Por exemplo, eu trabalho com insetos, né, coleópteros, e às vezes eu ouço dizer assim, bom, existem técnicas que podem extrair DNA de bicho seco. Também de fósseis também tira DNA. Não. Porque a gente vê muita gente falando que tira de fóssil, né? Então eu queria que você explicasse um pouco isso. Então, de organismos realmente fossilizados, onde o processo de mineralização, o DNA não existe mais. Então, realmente, o DNA é eliminado. O que existe, mas o Rob DeSalle fez um artigo nos anos 80 com insectos de... Como que chama? Amber. Amber em português também. Então, beleza, deu Amber. Aí é possível. E eu acho também essa revolução que vem das técnicas de Next Gen Sequencing vão possivelmente abrir as portas da gente aproveitar melhor as nossas coleções em vertebrados. A gente usa formol normalmente para fixar o material, o que dificulta a extração do DNA e termina realmente você extrai DNA bem cortado. O que para PCR com Sanger, com essa técnica normal, a gente não consegue fragmentos suficientemente grandes para sequenciar. Com Next Gen Sequencing, os fragmentos, a gente tem que fragmentar o DNA em pedaços de 10, 15 nucleotídeos. Então, se o formol corta nesses tamanhos, a gente, em princípio, poderia fazer... ninguém testou ainda. Então, de novo, estou sendo gravado, né? Que bom. Mas a mesma coisa aí. Existe, nesses casos, o DNA realmente é preservado. Normalmente sempre tem uma degradação. E o DNA não é da mesma qualidade, não vai ser completo, mas está presente. Não é mentira. De bicho seco também, os desafios para extrair DNA de qualidade de diferentes tipos de fixação, de preservação são grandes. Cada caso é um caso. Material seco, um dos problemas grandes que existe é separar os fungos e as outras coisas que estão aí sobre o tecido, o DNA deles, do DNA do organismo, mas é possível. Tanto que hoje uma das áreas interessantes é o estudo do DNA ambiental. Então, por exemplo, eu trabalho também com espécies invasoras, e você pode ir para campo, pegar uma amostra da água e analisar o DNA que tem aí, para determinar quais as espécies presentes. Isso é fantástico. O DNA está aí e é bastante resistente. Então tem casos, eu conheço casos também de insectos 30 anos no museu, ou no museu, secos, que conseguiram isolar e analisar DNA de fragmentos pequenos, mas analisar o DNA desses indivíduos. Então, mais alguém? Não? Então tá. Professor, mais uma vez obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.